Em continuação ao nosso louvor, vamos entoar o hino Porque Ele Vive. Para sofrer em meu lugar.
Neste momento eu convido todo aquele que pudesse ajoelhar para uma palavra de oração. Santíssimo Deus, meu amado Pai, estamos muito gratos e felizes porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui na Tua Santa Casa de Oração, ó Pai. Viemos aqui perante o Teu altar trazer os nossos corações perante Ti, ó Pai. Viemos trazer os nossos dízimos, as nossas petições. Tu sabes, Tu conheces, ó Pai, do que necessitamos. Então por isso confiamos em Ti, viemos entregar também o nosso louvor e toda a nossa gratidão, ó Pai. Pai Santo, reconhecendo que o Senhor é um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que é a causa de nós estarmos vivos e estarmos aqui na Tua presença, ó Pai. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, na pessoa do Espírito Santo, e que possamos, ó Pai, ter uma porção dobrada sobre as nossas vidas, ó Pai, de maneira que Ele venha moldar nosso caráter, porque sabemos que só isso irá nos ajudar a estar contigo no céu. Pai Santo, Deus eterno, nos ajude todos que estamos aqui presentes. Ajude também os nossos familiares, os nossos amigos, todos os irmãos que aqui não pôde estar, que o Teu Espírito possa estar alcançando os corações deles também. Pai Santo, Deus eterno, nos ajude, ó Pai. O que mais almejamos é termos esse encontro contigo, morar eternamente contigo, ó Pai, vivendo em paz e harmonia com todos os nossos irmãos e com o Senhor, ó Pai. Pai Santo, Deus eterno, continue conosco, nos conceda, ó Pai, um culto na Tua presença. Que o pregador desta manhã, a mensagem que ele traga, ó Pai, que essa mensagem com certeza não seja por ele, mas seja inspirada pelo Deus do Espírito, que possa atender os nossos corações, que os nossos corações possam sair daqui melhores do que aqui chegamos. Por favor, Senhor, continue conosco, nos ajude, ó Pai, a estarmos cada dia mais procurando o Senhor, estudando a Tua palavra, estudando a lição da escola sabatina, tirando tempo de valor contigo, ó Pai, orando, falando do Senhor para as pessoas. Pai Santo, Deus eterno, continue conosco, aceita todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, os nossos dízimos, as nossas ofertas, tudo que iremos fazer aqui, ó Pai, neste momento, é somente para a Tua honra e também para a Tua glória, Senhor. Te pedimos essas bênçãos, desde já agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aos 25 anos, iniciei uma residência médica na especialidade de otorrinolaringologia. Eu já estava casado com Daisy e juntos fizemos um pacto com Deus de não só permanecermos fiéis na devolução dos dízimos, mas de contribuirmos mais através das nossas ofertas, como gratidão pelas inúmeras bênçãos que Ele nos dava diariamente. O tempo passou, concluí minha residência médica e recebi meu título. Minha esposa já trabalhava como arquiteta e durante alguns anos atendeu a igreja em vários projetos. Naquela época, recebemos uma boa proposta de trabalho na capital do Tocantins, em Palmas, e vimos ali a mão de Deus, pois boa parte da família já residia nessa cidade e então estaríamos todos reunidos novamente como família. A princípio, trabalhei numa clínica junto com outros médicos especialistas na área. Deus foi nos abençoando de tal maneira que em pouco tempo já participava de uma sociedade em uma nova clínica e não me faltavam consultas e cirurgias. Na igreja, sempre fomos atuantes e participamos de todos os projetos missionários.
Fui nomeado ancião e líder de mordomia, e procurei sempre dar um bom testemunho de fidelidade, e não somente para minha família, mas também para os meus irmãos da igreja. Tudo seguia muito bem, quando em março de 2020 percebemos que a pandemia da Covid-19, que era uma realidade apenas na China, rapidamente nos atingiu em cheio. Nossa clínica, da noite para o dia, se esvaziou de pacientes. Havia muita incerteza e faltavam informações precisas dos órgãos reguladores em relação aos riscos de contaminação. Os consultórios médicos eram considerados grandes focos da doença. Os pacientes desmarcaram tratamentos, consultas e cirurgias. A nossa clínica, que empregava 5 funcionários, viu que se a situação se perpetuasse por mais tempo, haveria necessidade de demissões. Lembro-me claramente que um dia, sozinho em meu consultório, sem nenhum cliente agendado, eu clamei ao Senhor, abri meu coração a Ele e pedi proteção para mim e minha família e para os funcionários da clínica. A incidência de contaminação em especialistas da minha área era muito grande devido ao trato respiratório. Roguei ao Senhor que, mesmo que nossa renda caísse, que não nos faltasse nada e que não houvesse demissões na clínica. Mesmo seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde do nosso país, todos os médicos e funcionários aqui da clínica se contaminaram. Porém, todos se recuperaram bem e ninguém evoluiu com gravidade. Hoje, quando olhamos para trás, vimos que muitos milagres aconteceram durante essa pandemia. Com o passar dos dias, vimos que o milagre acontecia diante dos nossos olhos. Percebemos que as demandas de consultas e cirurgias voltaram aos níveis normais, e isso nos encheu de alegria e esperança. Tivemos a certeza de que era a resposta de Deus para as nossas orações. Tivemos a grande felicidade de ver meu pai sendo batizado, depois de orarmos por ele durante 36 anos. Como a bênção abre caminho para outra bênção, nossa administradora da clínica Bruno, compreendendo tudo o que estava acontecendo ao nosso redor, passou a se interessar pela igreja, estudou a palavra de Deus e decidiu se entregar a Cristo através do batismo. O meu apelo a você, meu irmão, é que apesar das dificuldades, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Assim como ele fez comigo, com a minha família e com os nossos funcionários. Agora vamos todos juntos? 1, 2, 3. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Aleluia.
Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amantíssimo Deus, poderoso Pai que está nos céus, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Te agradecemos pela semana, pela saúde, pelo trabalho e pela oportunidade que temos ainda de ofertar ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que também não puderam ofertar, que o Senhor os abençoe, o Senhor conceda a eles aquilo que eles precisam, Senhor. Que essas ofertas, esses dízimos possam ter um destino para a honra e glória do Teu nome, para salvar vidas e assim abreviar a Tua volta, Senhor. Obrigado por tudo, esteja com cada um de nós. É o que nós pedimos e já agradecemos no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, crianças. Bom dia. Nossa, que bom dia lindo. Olha, meu sábado ficou mais bonito agora, hein? Olha que legal. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês gostam de passear no parque? Assim, num parque bem verde, assim, gostoso, com árvores, zoológico. Quem gosta? Levanta a mão, vamos ver. Quem gosta? De andar assim no meio da natureza. Vocês gostam? Tipo amigos de vocês? Andar de bicicleta ou só correr. É gostoso, não é? E vocês lembram que durante as historinhas de sábado, a gente está contando sobre a vida da Ellen, não é mesmo? A gente viu quando ela era criança, viu que ela tinha uma irmã, não é verdade? E tem um verso da Bíblia, que está lá em Efésios 4:32, que diz assim: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Onde a Ellen morava, era assim. Quando era inverno, caía neve. Mas no outono era gostoso, porque estava bem fresquinho, dava para brincar e dava para passear. E ela gostava de juntar com os amigos dela e ir passear também nos bosques, nos lugares bem verdinhos. E um dia ela estava com um grupo de amigos andando assim. Eles eram mais ou menos assim da idade de vocês, um pouquinho maior. E um dos amigos dela chegou perto de uma árvore e na árvore assim tinha um buraquinho e ele colocou a mão dentro do buraquinho. A gente fica curioso, né? Vocês são curiosos também? Vocês gostam de ver o que tem dentro assim, dos lugares? Pra saber se tem alguma coisa interessante? E quando ele colocou a mão ali dentro do buraquinho da árvore, ele achou umas bolinhas assim. Quem aqui já comeu noz? Ou avelã? Castanho. Ah, vocês não sabem o que é avelã? Castanho. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que a maioria provou. Quem é que gosta de Nutella? A avelã é a frutinha que eles usam para fazer Nutella, mas não é um potinho, né? É a frutinha. E aí ele achou aquelas frutinhas dentro daquele buraquinho da árvore. Mas vocês acham que a frutinha nasce dentro do buraquinho da árvore? Não nasce dentro do buraquinho da árvore. Dentro daquele... Verdade, olha, a Júlia ela já matou a charada. O esquilinho que coloca a frutinha dentro daquele buraquinho da árvore. Olha, eu trouxe até aqui um desenho de um esquilinho aqui. Não foi eu que fiz, eu só pintei o esquilinho aqui, ó. E ele está comendo avelãs. Ó, avelã é mais ou menos assim, tá vendo? Parece uma castanha. E aí, esse amiguinho da Ellen falou assim: olha pessoal, eu achei um monte de avelã. E ela tem uma casquinha dura, você tem que quebrar a casquinha e dá pra você comer. Não tem o gosto da Nutella, porque Nutella tem açúcar, tem um monte de coisa misturada. Tem um monte de coisa misturada lá, coisa que não é muito bom pra saúde, né? Avelã pura dá pra comer, tá? É mais saudável.
E aí foram lá os amigos da Ellen e começaram a pegar todas as frutinhas que estavam lá dentro da árvore. Aí a Ellen pensou assim com ela: peraí, vocês sabem por que o esquilinho coloca essas frutinhas dentro da árvore? Isso mesmo, ele guarda a comida, porque quando chegar no inverno, lembra que eu falei para vocês que onde a Ellen morava, no frio cai bastante neve? E na neve não tem como o esquilinho pegar comida. Então ele guarda, porque quando tiver bastante frio, ele tem comidinha. Mas se os amigos da Ellen comessem todas as frutinhas que o esquilinho juntou, o que ele ia comer no inverno? Nada. Não foi errado o que eles fizeram? Roubar a comida do esquilinho. Aí a Ellen falou assim para eles: olha, o que vocês estão fazendo é algo muito ruim. Vocês não podem pegar a comida dele. A hora que ele voltar aí para pegar a comidinha, não vai ter nada. Aí sabe o que uma das amiguinhas dela falou? Ela fez assim: problema do esquilo. Ele vai lá e pega outra. Olha que coisa mais feia. Vocês não acham que é errado? E a gente não acabou de ver o que a Bíblia diz? Que a gente tem que ser bondoso e ter compaixão com os outros? E quando a gente fala ter compaixão com os outros, isso inclui os animais também. A gente não pode tratar mal os animais. Mas sabe o que a Ellen fez? Como ela era uma só e os amigos eram vários e eles pegaram toda a comida do esquilo, ela foi lá na casa dela, mexeu no armário, e sabe o que ela encontrou? Milho. Vocês prefeririam a avelã ou milho? Avelã, né? De preferência Nutella ainda, né? Mas para quem não tem avelã, milho dá para matar a fome. Porque ela sabia que... Mas o esquilinho tá aí, tem um dentando aqui, ó. Era milho seco, isso aqui é pipoca, tá, gente? Isso aqui se esquentar estoura, mas na da era milho seco. E ela sabia que o esquilinho conseguiria comer o milho que ela tinha. Mas ela não tinha amendoim. Ela só tinha milho. Aí ela pegou e falou assim: eu vou colocar o milho no lugar da avelã, porque a hora que o esquilinho chegar, ele não vai ficar sem comida no inverno. Aí ela foi na casa dela, pegou o milho e colocou dentro do buraquinho do esquilo. Porque aí o esquilinho ia ficar com fome. Vocês acham que ela fez uma boa ação? Ela não podia impedir a ajuda. Eu acho que deve comer. Ela colocou o milho lá, né? Ele deve comer, porque perdeu as nozes e as avelãs, né? Quando você está com fome, Rafa, você come o que você tem. Dizem que o melhor tempero é a fome, não é verdade, igreja? A igreja concordou, né? Então, aí o que aconteceu? A Ellen, ela não tinha como evitar que aquelas crianças tirassem a comida do esquilo, mas ela fez o que ela podia. Ela foi lá, pegou outra comida e colocou no lugar. Então, o que a gente aprende com esse exemplo da Ellen? Que quando a gente vai cuidar do próximo, a gente tem que cuidar até dos animaizinhos. E aqui tem uma sugestão que a gente pode fazer o quê? Vocês podem dar uma ideia para o papai e para a mamãe. Olha aqui, papai e mamãe, de vocês colocarem na casa de vocês um lugarzinho para pôr comida para passarinho. Quem aqui já colocou comida de passarinho em casa? Vem um monte de passarinho bonitinho cantar na janela de vocês. Então, a aguinha com beija-flor você tem que trocar todo dia, tá? Porque se a aguinha com açúcar fermentar, o beija-flor morre. Então, tem que lembrar de trocar todo dia. Em casa a gente coloca comidinha assim, vem um monte de passarinho. Mas a gente põe longe dos gatos, eu tenho gato. Um gato com passarinho, né? Aí a gente põe e eles vêm comer. Se vocês colocar frutinha, vem passarinho comer também. É muito bom a gente fazer o bem. E ela mostrou assim que a gente tem que cuidar inclusive dos animais. Vamos fazer uma oração para pedir para Jesus nos ajudar a fazer o bem inclusive dos animais? Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor se importa com todos, conosco e também com os animais. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a sermos como o Senhor, a nos importar com o nosso próximo e também com os animais. Obrigado pelo Teu cuidado conosco e com todos que estão
nosso redor. Nos ajude a sermos como o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, crianças, pela participação de vocês. Até o próximo sábado. Tchau. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Livros de histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha, menino, comigo sentar e vamos quietinho ficar. Prestando atenção em nosso coração. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei que o perdi. Estava tão sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Amém. Um bom dia a todos. É um privilégio muito grande eu atender a um convite particular do ancião da igreja, o Michel, e poder estar com vocês aqui neste sábado pela manhã. Um dia maravilhoso, feito para nós adorarmos a Deus. E por isso nós vimos a igreja, justamente para passarmos esses momentos em comunidade,
nessa instituição vencedora. E essa palavra vencedora tem um lugar muito próprio para essa época que nós estamos vivendo. Se fala muito em oposição, se fala muito em enfrentamento, se fala muito em guerra. Rússia e Ucrânia. Essa semana passada, recebi um e-mail de uma senhora chamada Irina, da Ucrânia. Ela trabalha no departamento de música da União das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia na Ucrânia, solicitando material para eles completarem o inário adventista deles. Eles querem completar com música brasileira. Alô? Eles querem completar o inário com músicas brasileiras e eles estão trabalhando arduamente, mas eles estão numa guerra muito grande. Eles disseram: nosso inário é em russo e agora nós precisamos um inário na língua ucraniana, e por isso nós vamos começar a trabalhar com algum material que vocês têm aí no Brasil. Me deixou muito contente. É gente como a gente, num ambiente como a gente, adorando ao mesmo Deus. Ao mesmo Deus. Que coisa maravilhosa isso. Coisa fantástica. Por que é que nós vimos a igreja, se não for para adorar? E vocês sabiam que a adoração é o centro da nossa vida? Eu digo vida. Por quê? Adoração é o centro disso que nós estamos estudando todas as semanas, que é a mordomia. A mordomia, o final da mordomia, o momento mais importante, o momento crucial da mordomia é a adoração. Mordomia não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com música que se canta, tem a ver com atitude. Nós sabemos que é atitude. E sabia que quando você se encontra com Jesus, você tem que tomar uma decisão? O que tem isso a ver com mordomia, pastor? O jovem rico, quando se encontrou com Jesus, ele saiu triste, saiu pior do que estava antes. Outras pessoas, quando se encontram com Jesus, saem melhores do que estavam antes. O jovem rico chega para Jesus e fala: olha, eu tenho praticado todas essas coisas que o senhor falou aí. Ah é? Então uma coisa falta para você. Vai para a tua casa, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois me segue. E o jovem baixou a cabeça, se entristeceu. Não que o caminho para todas as pessoas seja vender tudo que tem, mas priorizar Jesus, colocá-lo em primeiro lugar. O problema daquele jovem é que o Deus dele era outro, e não o verdadeiro Deus. Já Jesus caminhando, isso um pouquinho para frente do texto, caminhando, encontra um senhor pequenininho numa árvore que se chama sicômoro, e ele olha e fala assim: Zaqueu, desce depressa daí que hoje eu vou ficar na sua casa. As pessoas olharam para Jesus com um olhar de dúvida, de desconfiança. O que esse senhor tem aí de especial, que vai comer com os ladrões, vai comer com os desonestos, vai comer com esses auditores federais aqui? E Jesus vai comer com eles. Jesus já come junto com pecadores, come junto com prostitutas, e agora vai comer junto com um cobrador de impostos. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus sabia quem ele adorava. E Jesus foi à casa dele e falou: Zaqueu, conversou com ele, falou da conversa. E Zaqueu olhou para Jesus e falou assim: olha, hoje eu tomo uma decisão, vou devolver em dobro. Se eu defraudei alguém, eu devolvo de forma quadruplicada. Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. Isso é adoração. Isso é adoração. E falar em adoração, o centro do louvor da adoração na vida do cristão se encontra no livro de Apocalipse, que eu vou ler, depois eu vou pedir que vocês venham comigo em outras passagens, mas esse aqui, ó, 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas é o Deus que vai começar, a Bíblia fala ali, o juízo. Ah, como nós temos medo do juízo. O medo faz parte da vida do ser humano. E nós agora sabemos que o mundo está atravessando uma escuridão tremenda, e nós sabemos que a luz não vai vir tão cedo. Nós, preocupados, é juízo, é enfrentamento, é perseguição, medo. O que é que nós fazemos com o nosso medo? Isso depende do Deus que você adora. A maioria dos problemas causados na igreja ou fora dela é nós não sabemos com perfeição o Deus que nós adoramos. Não sabemos o Deus que nós adoramos e por que adoramos. A pior coisa do mundo é você apresentar uma adoração de forma errada, como Caim apresentou. Ou então você adorar de uma forma correta o Deus errado. Como acontece tantas vezes em tantos lugares. Quem é esse Deus? João, ele disse o seguinte, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Amor. O que é amor? Deus é amor. Nós vivemos num mundo tão desgastado, nós vivemos num mundo tão perdido. As suas referências, os seus valores também são perdidos. A palavra amor é a palavra mais nobre que existe no universo. Ela representa o caráter de Deus, amor. Nós deveríamos ter uma noção clara de Deus através dessa palavra amor. Mas outro dia, já faz um bom tempo, assistindo a um desses jornais de notícias da televisão, aparece um jornalista desses que até certo ponto trabalham com um determinado tipo de atrevimento, e viu uma pessoa sentada com alguns guardas ao lado para que ela não fugisse. Ele aponta o microfone para ela e diz: mas por que você cometeu isso? Por que você fez isso? E ele olhou para o repórter e disse: matei mesmo, mas matei por amor. Matou por amor. É essa palavra que nós descrevemos o caráter de Deus. Perceba como o significado das palavras estão desgastados na época em que nós vivemos. Quantas prostitutas, quando entrevistadas, ou quando analisadas, ou quando envolvidas com algum depoimento sobre sua, entre aspas, profissão ou atividade, dizem: eu faço amor. É isso, essa baixaria, essa sujeira, essa coisa imprópria, imoral, degradante, que representa o caráter de Deus. Quando João falou: Deus é amor. Quem não ama não conhece Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Agora, para nós entendermos um pouco mais do verdadeiro amor, o que significa amor verdadeiro, nós precisamos conhecer a Deus. Porque Ele é amor. Ele é amor. Um sujeito chamado Seth Davidowitz, formado pela Universidade de Harvard e cientista da informação, pesquisador, ele analisa, ele estuda, ele publica sobre aquilo que tem sido pesquisado no Google. E um dos seus estudos aponta que nos últimos anos, nos Estados Unidos, cresceu o questionamento sobre Deus. As pessoas estão questionando Deus.
Segundo ele, o ceticismo, ou seja, a falta de fé, de religiosidade, a descrença, está implícita nas pesquisas. E aquilo que as pessoas mais buscam, mais perguntam no Google, que está aumentando essa busca, são as seguintes perguntas: por que Deus permite o sofrimento? E eu pergunto, quem de nós aqui tem a resposta? Segunda pergunta: por que Deus não se revela? Será que nós temos a resposta? Por que Deus me odeia? Não, Deus não odeia ninguém. Mas por que eu sofro tanto? Por que as crianças sofrem? Por que as áreas oncológicas, ou seja, áreas relacionadas com câncer nos hospitais, essas áreas estão repletas de crianças inocentes? Onde está Deus? Por que Deus não ouve as minhas orações? Essas perguntas não são tão simples assim, e não são tão vagas assim. Elas são perguntas que têm um pé calcado, um pé firmado, muitas vezes na nossa própria experiência. Por que eu oro e nada acontece? Já preguei uma vez aqui sobre isso, porque eu oro e nada acontece. Mencionei a história de Ana, a história de Jabes, a história de Elias. Porque na vida dessas pessoas, de Salomão, eles oraram e as coisas aconteceram. Por que aconteceram? É interessante nós analisarmos isso, mas antes vamos analisar um pouco quem é Deus. Quem é Deus? A despeito de nós sabermos que Ele é amor. Sem dúvida, esses dados que eu li para vocês do Google, eles apontam para uma realidade pesada. A falta de Deus, do conhecimento de Deus, tem aumentado tremendamente. Mas quem é Deus? Será que nós verdadeiramente conhecemos Deus? O que a Bíblia revela sobre Deus? Não é tão simples essa pergunta. Eu vou à igreja, eu conheço Deus, vou adorar a Deus. Quem é esse Deus que você adora? Como é que você define esse Deus? Que Deus é esse que você traz na sua mente? Quem deu essa definição para você? Principalmente eu pergunto, eu me lembro, acho que da última pregação que eu fiz aqui, e eu venho com uma certa frequência, pelo menos uma vez por ano, e eu pergunto, quem é esse Deus? O que Deus é esse que nós adoramos? Aonde nós extraímos informações para entender Deus? Se eu não leio a Bíblia como deveria ler, se eu não oro como deveria orar, e se eu não tenho conteúdo suficiente nem sequer para testemunhar, como é que eu vou entender Deus? Eu acho que entendo a Deus, mas achar não leva ninguém para o céu. Achar não leva ninguém para o céu. Será que nós estamos lendo a Bíblia como deveríamos? Ou eu estou vindo à igreja, estou me sacrificando, estou distribuindo folhetos, vou distribuir o livro Conflito dos Séculos, e eu pergunto, e daí? Você conhece a Deus? As pessoas quando olharem para você vão dizer, eu vou ler esse livro porque o seu olhar transmite o olhar de Jesus. Mas eu não conheço Jesus, eu não conheço Deus. Falta de oração, falta de leitura da Bíblia, como é que eu vou testemunhar? Nós amamos Jesus Cristo intensamente, que foi enviado. Jesus foi enviado, nós o amamos. Mas que imagem nós temos daquele que enviou Jesus? Esse que foi enviado pelo Pai, Jesus, ele disse que nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele também afirmou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ora, se eu não tenho intimidade com o Pai, se eu não conheço o Pai, como eu posso ser trazido aos pés de Jesus para servir de meu exemplo, para que Ele me mostre o caminho?
O que é que nós achamos do fato de enviarmos uma flor, ou de um rapaz enviar uma flor para uma namorada, ou para uma moça que ele gostaria de se aproximar? E a garota, ela gosta tanto da flor que nem pergunta quem foi que enviou. Você já pararam para pensar que essa pode ser a nossa realidade? Nós gostamos demais de Jesus, Ele é maravilhoso, mas nós nunca perguntamos quem foi que enviou você, como Ele é. Você veio para revelar o seu Pai. Mas eu quero achar um caminho para eu dormir em paz, para eu fazer as minhas coisas. É maravilhoso nós amarmos Jesus que foi enviado, mas e o Pai que foi tão amoroso, tão amável, de enviar o seu único Filho? O Pai que enviou Jesus Cristo atrai a todos. Não podemos amar plenamente até que sejamos atraídos pelo Pai. Que realidade interessante e muitas vezes um pouco longe da nossa realidade própria. Nós podemos olhar para Jesus e observar que Ele curava, Ele perdoava, Ele ajudava. É fácil ver Jesus amorável, é fácil ver Jesus bondoso, é fácil amar Jesus, mas o Pai parece que tem olhos que lançam chamas de fogo. Os pés do Pai são feitos de metal brilhante, as mãos poderosas do Pai são potentes para fazer justiça, e uma voz que soa como trovão. A conclusão, na verdade, é a seguinte: se nós conhecêssemos o Pai como Jesus conheceu o Pai dele, nós o amaríamos como Jesus o amou. Essa é a verdade. Será que nós conhecemos verdadeiramente o Pai? É coisa para a gente pensar. Certa mulher, um dia ela procurou um pastor para uma conversa. A conversa, sabe aquelas, quando a sua vida vai mal, você não dorme bem, você tem medo demais, você anda assustado, você já sentou-se aos pés de vários psicólogos, nenhum conseguiu resolver o seu problema. E ela dizia: olha, eu não consigo, é muito difícil eu viver, não consigo amar Deus, não consigo amar ninguém. Aí o pastor olhou para ela e falou o seguinte: minha senhora, descreva o seu Deus para mim. E ela disse: Deus é um ser poderoso, Ele cuida dos livros do céu, Ele anota as coisas erradas que as pessoas fazem. Esse é o Deus. E em determinado ponto da conversa, ela afirmou que quando ela era pequena, a sua mãe, para fazer esse comportar, dizia: se você não for boazinha, Deus não vai gostar de você. Em dias de tempestade, quando trovejava, a mãe afirmava: veja, Deus está bravo porque você não arrumou seu quarto, você não fez a lição, você não ajudou a mamãe a lavar a cozinha. Eu sou inclinado a pensar que se você acha difícil amar o Pai, isso acontece não porque o Pai não merece o seu amor, mas basicamente porque você não o conhece e não sabe como Ele é. Perceba como conhecer a Deus é importante para a nossa sanidade, para a nossa vida, para a nossa adoração, e inclusive para a nossa adoração do próprio Jesus Cristo. Se nós conhecêssemos como Jesus o conheceu, nós o amaríamos igual Jesus o amou. Se você não o ama, é porque você não sabe como é a natureza do Pai, como Ele realmente é. Quem é esse seu Deus? Temos que ter cuidado em defini-lo, porque essa definição pode ser fruto da minha cultura. Quando você fecha o olho e você se reporta para Deus, o que é que você vê? Será que a definição sua não é uma definição cultural? Será que esse não é um Deus temporal? Com ideias e atitudes que estão claramente alinhadas com o seu estilo de vida, com o meu estilo de vida, com aquilo que nós imaginamos
que a cultura social colocou na nossa cabeça, com as influências que o televisor tem sobre nós, que as notícias têm sobre nós, que as opiniões dos grandes homens desse mundo têm sobre nós. O Deus de algumas pessoas, que algumas pessoas imaginam e se esforçam em amar, na realidade não é Deus. Ele é simplesmente um Deus da nossa própria imaginação, da nossa própria cultura, da nossa própria educação. Por isso não merece ser amado. Ele é um impostor. Muitas vezes nós temos um problema de, ao adorarmos e não saber bem que nós estamos adorando, nós estarmos adorando um impostor que não merece ser amado. Algumas pessoas afirmam: Deus, eu o vejo, Ele está em tudo. Então, minha religião é fazer o bem. De vez em quando eu vou à igreja, eu comungo, leio a Bíblia uma vez ou outra, minha religião é fazer bem. E sei que Deus é bonzinho. No final das contas, vamos todos para o céu. Já há pessoas, e eu já vi isso várias vezes em programas de televisão, programas infantis inclusive, se referindo a Deus, não, o cara lá de cima. O cara lá de cima. Esse é um Deus para você? Esse é o Deus que enviou seu Filho, esse é o Deus que criou um plano da salvação, um plano de redenção para todos nós, o cara lá de cima, que é bonzinho, que você pode viver a vida que você quiser, que nada vai lhe acontecer. Acredito que cada um de nós fazemos uma imagem de Deus na nossa mente, que confessamos, adorar e acreditamos que essa imagem é Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe o Deus que nós temos em mente hoje não seja um Deus que não faz sentido. A realidade é que aquilo que você pensa de Deus pode ser semelhante àquilo que alguém lhe disse, ou aquilo que você pensa do seu pai carnal, aqui da terra. Se você não foi bem tratado pelo seu pai, isso é uma possibilidade. É uma tentativa de conseguir algumas respostas. Se você não foi bem tratado pelo seu pai, isso vai se refletir na imagem que você tem do Pai Celestial. A imagem que todos temos de Deus basicamente pode se estabelecer sobre os relacionamentos que tivemos com o nosso Pai. Se seu pai era autoritário, provavelmente a imagem que você vai ter de Deus é um Deus áspero, autoritário. Se seu pai foi permissivo, provavelmente você vai ter uma imagem de Deus, um Deus liberal, um Deus bonzinho, eu faço qualquer coisa e no final dá tudo certo. Se seu pai é ocupado demais e não tem tempo para você, provavelmente o Deus a quem você adora é um Deus super ocupado. Ele não vai pensar em mim, afinal de contas ele tem tanta coisa para fazer, eu sou um ser humano tão pequenino, ele não vai ter tempo para mim também. E esse pensamento é muito recorrente na nossa sociedade hoje. É difícil crer que nós amamos um Deus que não sabemos quem é. A verdade é que somos imperfeitos. Nossa imagem de Deus também é imperfeita. Talvez a nossa sociedade tenha desenhado para nós a imagem de um Deus professor, um Deus amigo, ou quem sabe uma pessoa ausente. Afinal de contas, por que tantas mortes, se Deus é bom em estar lá? Isso nós temos na nossa vida, e nós nos apoiamos muitas vezes como seres humanos fracos que somos. Mas se nós temos uma imagem errada do nosso Deus, onde nós poderemos ter uma imagem correta? Eu falei muitas vezes de deuses que nós temos, que nós criamos, que são construídos pela sociedade, pela educação, pelos amigos. Mas como então, pastor, eu posso ter uma imagem correta de Deus? Onde eu posso encontrar uma imagem verdadeira sobre Ele, que o defina com precisão? A melhor maneira de saber quem é o Pai é você perguntar para o filho. Você quer saber como é o Pai? Pergunte para o filho. E a melhor maneira de saber quem é Deus é perguntando a seu Filho Jesus Cristo. Faz sentido. Afinal, Jesus veio este mundo para revelar o Pai. Olha o papel de Jesus: revelar a Deus. E foi Jesus quem disse em Mateus 11, 27, o que há de mais importante
ninguém conhece o Pai senão o Filho. Foi Jesus que falou isso. Não é ideia que eu inventei. Quem conhece o Pai é o Filho. Se nós quisermos saber como Deus realmente é, temos que perguntar para o seu Filho, Jesus Cristo. Em uma pesquisa sobre as menções de Jesus sobre o Pai nos Evangelhos, descobriu-se o seguinte: só no livro de João ele falou o nome do Pai 112 vezes. Jesus conhece o Pai, Jesus fala do Pai, Jesus descreve o Pai, Jesus vive o que o Pai queria, que da maneira como o Pai queria que ele vivesse. Portanto, era muito importante para Jesus que ele ensinasse sobre o Pai. Sobre tudo que Jesus falou acerca do Pai, 3 coisas são extremamente relevantes. Vou passar rapidamente sobre cada uma delas, não daria tempo, e nós já estamos aqui há uns 25 minutos. Em Marcos 14:36, nós vemos Jesus no Getsemane. Antes disso, eu queria dizer: qual a primeira coisa que nós aprendemos ao analisar a vida de Jesus sobre o Pai? Primeira coisa, Jesus disse que o Pai é alguém em quem você pode confiar. Ah, como Jesus confiava no Pai. Nós perguntamos: por que as minhas orações não funcionam? Será que Deus ouviu? Analise Jesus no Getsemane. Jesus, que era Jesus, que conhecia o Pai, veio revelar o Pai, orou por Pai muitas vezes. Muitas orações suas foram atendidas, mas a principal delas, o Pai disse: não vou atender você. Falou para Jesus. E Jesus disse que o Pai é uma pessoa em quem se pode confiar. No Getsemane, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, que situação a minha aqui. Se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero bebê-lo. Eu não quero passar por essa tribulação. E Jesus passou dele o cálice? Não passou. Mas há algumas lições que nós temos que entender aqui. Deus não passou de Jesus o cálice. Jesus teve que bebê-lo, mesmo sem querer. Ah, papai, todas as coisas são possíveis para ti. Olha Jesus usando o argumento: tudo é possível para o Senhor. Por favor, passa de mim este cálice. Jesus, ajoelhado, estava dizendo o seguinte: eu não quero a cruz, eu não quero morrer, eu não quero que o pecado nos separe, eu não quero ficar separado do Senhor, eu quero a sua vontade, mas eu quero a sua vontade mais do que eu não quero a cruz. Para Jesus, a vontade do Pai era maior do que a resposta que ele recebeu na oração. E quando Jesus disse isso, ficou em paz. Às vezes nós tomamos essa frase de Jesus como uma grande declaração da submissão de Jesus e da sua missão de sacrifício, e certamente isso está incluído na cena. Mas eu gostaria de sugerir o que Jesus estava dizendo. Se eu devo morrer, eu morro. Se eu tenho escolha, ok, não foi isso. Se eu devo seguir esse caminho, se o Senhor pediu para fazer isso, eu vou fazer. Vou fazer, ok, eu faço. O Senhor pediu mesmo, eu tenho que fazer mesmo, então eu vou fazer. Esse tipo de inteligência não circulava na obediência que Jesus tinha do seu Pai. Isso não é confiança. Isso não é Jesus no Getsemane. O que aconteceu com Jesus no Getsemane foi o seguinte: Senhor, Pai, a minha vontade está aqui. A sua vontade para a minha vida está aí. Eu simplesmente tenho mais confiança nessa sua vontade do que na minha. Isso é fé. Não é, se eu tenho que fazer, eu faço mesmo. Vamos tirar logo isso da frente.
Eu tenho que perdoar, perdoo logo mesmo assim, de bem que seja de boca, eu perdoo e a vida segue. E estou bem. Não. A Bíblia fala que quando você perdoar, tem que ser de coração. Então, quando o filho confiou no Pai, o que foi que aconteceu? Jesus confiou no Pai. E o que foi que aconteceu? Vieram os homens maus, pegaram Jesus, bateram nele, cuspiram nele, maltrataram Jesus até onde pôde, pegaram uma cruz, colocaram uma cruz, martelaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés. Quando ele teve sede, ofereceram vinagre, fel. É isso que dá a confiar no Pai? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma tremenda lição aqui. Preste atenção nesse momento tão importante que nós temos que entender. Há uma lição importantíssima aqui. Quando nós confiamos no Pai, podemos ser levados ao Calvário. Mas a fé de Jesus não vacilou. E o Pai o trouxe de volta à vida. Tirando daquela tumba, Jesus perseverou em sua confiança no Pai. E o Pai tornou possível ele redimir o povo. Irmãos, que lição existe aqui? Cristianismo não é nenhuma garantia contra provações. Presta atenção. Cristianismo não é garantia contra provações. Cristianismo é uma garantia contra o fracasso. Lembra-se dos 3 jovens hebreus? Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram submetidos à prova. Provavelmente, eles oraram ao Pai e disseram: Pai, todo mundo se ajoelhou adorando essa estátua, nós não vamos nos ajoelhar. Faz alguma coisa pela gente, por favor. Imaginem você, essa é uma ilustração. Você diz: você está falando de Jesus, quer ver você falar de nós. O que eu posso fazer? Não diante dessa estátua. E os 3 permaneceram em pé. O rei deu uma olhada e falou: o que é aquilo lá? E vieram os sátrapas, e vieram aquele povo que trabalhava ao lado do rei, e disseram: sabe, não tem esses jovens aí, esses 3 jovens hebreus. Eles não se curvaram. O rei falou assim: toquem a buzina e todos os instrumentos novamente, e fiquem de olho nesses 3. Tocaram e todo mundo se abaixou, e os 3 ficaram em pé. O rei falou: chama os 3. Chama os 3. E lá foi você, o Palácio da Alvorada. Por quê? Porque alguns soldados pegaram você adorando o seu Deus. Isso pode não ter acontecido, mas pode acontecer muito rápido. Ah, que medo, né? Medo. O Pai falou que protege. Eu quero ver se você é protegido. Pai disse não para Jesus. Mataram Jesus. Mas o Pai ressuscitou Jesus. Esse é o ponto. Jesus não teve a resposta para a sua oração, mas não fracassou. Você pode não ter resposta para a sua oração, você não vai fracassar. E os 3 jovens hebreus na frente do rei, e o rei falou: o que está acontecendo com vocês? E um daqueles 3 ali, ousado, ele falou o seguinte: pôs o dedinho na cara do rei e falou assim: fica sabendo tu, ó rei, que eu não me curvo. O rei, naquele acesso de ódio, falou: ponham 7 vezes mais fogo nessa fornalha, aqueçam-na 7 vezes mais, e acabem com essa raça de jovens ousados que querem confiar no seu Deus. E me pergunte, onde eu vou perguntar para vocês, aí vocês vão me dizer aqui onde é que está o seu Deus. Vai! E eles devem ter orado ali: Deus, cuida de nós. Nós estamos seguindo o Senhor.
E o rei falou: joguem esses camaradas da fornalha de fogo ardente. E jogaram. E eu pergunto para vocês: cadê Deus? Onde está Deus? De repente o rei olha, falou: eu joguei 3 e tem 4. E o quarto é parecido com o filho dos deuses. Retirem esses camaradas. Aí retiraram os jovens, mas nem cheiro de fumaça. Sabe de uma coisa? Deus não tira você, Ele não evita que você seja jogado no fogo, mas Ele tira o calor. Há orações que Deus não atende para o seu bem, porque Ele está olhando para o seu sucesso e não para a resolução do probleminha ali. Isso é testemunhar. Até hoje nós falamos com o coração cheio de graça e de glória a Deus pelos 3 jovens hebreus que recusaram ser lançados. Que exemplo eles nos dão? Deus não tirou a fornalha deles. Deus provavelmente não tirou a fornalha da vida de vocês, mas Deus não vai permitir que vocês sejam fracassados. Ele vai dar o sucesso. É isso o Deus que nós servimos. Esse é o Deus do sucesso. Ah, mas temos fornalhas para enfrentar. Esse é o nosso Deus. Deus é aquele em quem nós podemos confiar. Foi isso que Jesus revelou. E foi isso que os 3 jovens, que aprendemos com os 3 jovens hebreus também. Essa é a lição enorme que nós aprendemos sobre Deus. Quando o Pai guiou o Filho, Ele o conduziu através da grande provação da cruz, mas Ele o levou muito além da vitória. Se você perseverar na sua fé e permitir que o Pai o guie, mesmo entendendo os nãos do Pai, porque você conhece o Pai. Os jovens hebreus sabiam que é o Pai. E fica sabendo que o rei que eu não me curvo. E se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos para a fornalha e ponto final. E o rei deve ter olhado para esses 3 jovens e falado assim: seus ousados. É assim que você conversa com o rei? Joguem aí nessa fornalha 7 vezes mais quente. E os 3 saem vitoriosos. Que mensagem para um país inteiro. 3 rapazinhos deram naquele país. Cadê o medo? Não há medo quando você conhece Jesus, quando você conhece Deus. Não existe medo, porque você vai confiar. Portanto, Jesus diz que o Pai é alguém em quem se pode confiar. Segunda coisa, segundo motivo pelo qual Ele diz as características do Pai e que nós temos que confiar nele. A segunda coisa que Jesus falou sobre o Pai e que nós temos que entender para conhecer o Pai, já estamos conhecendo que o Pai é um camarada em quem nós podemos confiar, que Ele está preocupado com o nosso sucesso. A segunda coisa que Jesus falou sobre o Pai é que o Pai odeia com todas as suas forças o pecado. O Pai odeia o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado invariavelmente fere as outras pessoas e fere o pecador. E Deus ama o pecador demais. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador a ponto de enviar o seu Filho para salvar o pecador. Eu quero agora que vocês me acompanhem. Uma historinha muito simples, mas maravilhosa, que está no livro de Mateus, capítulo 18. Vamos dar uma olhadinha ali. E com essa história já vou caminhando para o final. Capítulo 18. Eu quero ler o versículo 23 para nós nos localizarmos. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus comparou o reino dos céus com um rei, Deus com um rei, que tinha que ajustar a conta com os seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas ele não tinha como pagar. Eu estou parafraseando. Ele não tinha como pagar. Aí ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ok, sua dívida é muito pesada, você não merece, mas eu vou lhe perdoar. Essa é a tal da graça. Você não merece, mas eu te perdoo. Aquele servo saiu, e foi para o seu caminho, encontrou um devedor, mas agiu de forma diferente do rei. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, muito menos do que ele devia para o rei, e agarrando, sufocava, dizendo: paga o que você me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu vou te pagar. E ele dizia: não quero, antes por tudo você vai me pagar. Indo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Os seus companheiros, quando viram isso, que se havia passado, entristeceram-se muito e foram avisar o seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei você aquela dívida enorme. Você não devia praticar a mesma coisa com os seus conservos? Como também eu me compadeci de ti. E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Perceba uma coisa interessante. Nós temos aqui um rei irado, um rei, sabe, inconformado com a cena que ele viu. Mas você percebe que o rei não está irado com aquele que lhe devia. Ele está irado pelo abuso. Ele não está irado por dinheiro. Não está irado porque ele perdoou você. Ele está irado com o abuso que você praticou em cima de uma outra pessoa, que você deveria ser bondoso como a bondade que você recebeu. Perceba como é Deus? Deus não está irado porque você pecou. Deus está irado porque você está abusando de uma outra pessoa. O rei está avaliado não pelo débito, mas pelo abuso. Deus se ira quando os seres humanos abusam de seres humanos. Esse é o ponto central. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Por quê? Ele odeia o pecado porque o pecado machuca. Se você ama alguém, você vai odiar qualquer coisa que fira essa pessoa. Quanto maior o amor, maior o ódio e a repulsa pelo aquele que fere aquele que você ama. O amor, por um lado, implica em indignação. E quanto mais você ama, mais zeloso você é. É assim que Deus é. É um Deus que odeia o pecado, mas ama o pecador. E odeia o pecado porque o pecado fere. E última, a terceira coisa que aprendemos a partir de Jesus sobre quem é o Pai, é que Deus aceita aquele que não merece. Deus aceita aquele que não merece. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, que está em Lucas 15, depois que o filho abandonou o lar, gastou toda a sua herança de forma leviana, inconsequente, a ponto de não lhe sobrar coisa alguma, e de ter que se alimentar com comida de porcos. Esse rapaz que abandonou o lar, abandonou a família, abandonou o cuidado e o amor de seu pai, vai embora, revoltado, sabe-se lá com o quê, e se encontra numa situação absurda.
Um dia ele resolve voltar para casa. E o filho estava preocupado acerca do que falaria para o pai para ser aceito de volta. Mas o pai já havia aceitado o filho, mesmo antes dele voltar. O pai já havia aceito o filho. O filho continuava amado. Volta, meu filho. E há duas lições que eu amo nessa história. O filho voltou cheirando porcos, cheirando lixo, cheirando lavagem de porcos, comida estragada, podridão. O pai chega para ele e dá um abraço. Dá um abraço. Não importa o que você cheira, não importa. O que importa é a atitude que você tomou de voltar. Volta que eu te aceito. Esse é o pai. Volta que eu te aceito. E a outra coisa que eu acho maravilhosa é que quando o rapaz percebeu que deveria voltar, ele não disse: levantar-me-ei e irei ter com meus amigos, ou então eu irei ter com alguém que me dê um emprego para eu devolver para o meu pai que eu peguei aqui. Não. Ele disse: levantar-me-ei e irei agora ser um cristão bem assíduo. Eu vou fazer coisas boas. Não. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Com meu pai. Quando você está numa situação deplorável, não pense que seu pai não o aceita. Ele aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Vá a ele, ele te abraça e dá uma festa para você. Mata o bezerro cevado. Por quê? Porque o pai ama aquele que não merece. Ah, vou ser bonzinho, vou fazer coisas boas, irei para a igreja, vou fazer isso ou aquilo. Não. Levante-se e vai para o pai. E o pai vai dizer para você o que ele quer de você. Sem dúvida você vai vir para a igreja, sem dúvida você vai ler a Bíblia, sem dúvida você vai orar, mas por um motivo diferente. Você vai fazer todas essas coisas porque você conhece o Pai. Jesus perdoa quem não merece, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e flechado. Viver longe de Deus não é viver. Ir para o Pai é a vida. Venha a Deus e viva. Vá a Jesus e peça que Ele lhe apresente o Pai e lhe ensine a amá-lo. Tenha em mente que o Pai é alguém em quem se pode confiar. Não se esqueça de que o Pai odeia o pecado, porque o pecado fere, mas ama o pecador. Aceite esse Deus em sua vida e saiba que Deus aceita aquele que não merece. E agora, por fim, quero ler um versículo único, exclusivo, que está no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 9. Olha que coisa linda que é assim. Assim diz o Senhor. 9:3. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Eu queria que todos vocês saíssem dessa igreja hoje dizendo: eu me glorio numa coisa, conheço um pouco mais de Deus e vou crescer nesse conhecimento. O que foi que Jesus falou na oração intercessória dele, na oração intercessória dele, que está no capítulo 17? Esse rapazinho sempre me procura quando eu estou aqui na frente. Você quer o papai, né, Tutuca? Daqui a pouco você vai conhecer o pai. O que é que ele falou? Porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer a Deus é a vida eterna. Nós conhecemos a Deus como o Pai de Jesus, como aquele Senhor que nós analisamos aqui, como uma imagem que temos. Mas Jesus é mais que isso. Jesus é um Pai querido. Ele ama você e que Deus abençoe você. Amém. Saia daqui com
coração glorioso, porque conhecemos um pouquinho mais daquilo que a Bíblia fala através de Jesus Cristo sobre o Pai. Que Deus abençoe a todos. Amém. Queremos agora uma música especial por um trio. Não esqueci. Thank
Vamos orar. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos, por essa oportunidade maravilhosa de vir até a tua casa, para ouvir mais a respeito de ti, saber do teu amor, saber do tamanho da tua graça, e nós podemos sair daqui confortados, sabendo que podemos depender em qualquer momento de ti, recebermos toda a paz que precisamos, receber toda a informação e receber tudo que tu tem para nos dar, porque tu és um Deus que está preocupado não simplesmente em atender as nossas orações, mas que nós não tenhamos fracasso na nossa vida espiritual. Leva-nos para o nosso lar, continua conosco e dá-nos a tua paz. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.